nada, né? Dá para ver vocês legal. Tá tudo bem com vocês? Muito bem. Então, Mas frio, mas tudo bem. muito frio, Nossa, né? também. Ainda bem que a gente está em casa, né? A pessoa se estivesse na escola ia estar morrendo de frio agora, né? Porque tá um frio lascado mesmo. Então, eu queria que vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre as atividades, porque eu acho que a Pro esqueceu de colocar no roteiro de estudo para vocês. Então, eu queria que vocês me confirmassem, porque teve algumas pessoas que me entregaram, né? Deixa eu ver quem foi. A Júlia, né? Você entregou, a Kaori também. Então, e teve outras pessoas que entregaram a outra, porque foi assim, ó. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e aí vocês me lembrem se é verdade ou não que eu estou falando. Ó, no primeiro dia de aula, eu passei essa atividade para vocês, lembram? Referente ao conteúdo caindo na real, leia a frase abaixo e responda o que vocês acham que ele quis dizer nessa frase. Então, aí eu pus a frase e vocês tinham que falar o que representava, né? E depois a outra atividade é do que se trata cada uma das músicas que estão lá na página 3, o que as letras têm em comum, e aí vocês tinham que escrever suas ideias com relação ao assunto. Entregar ontem, era para ter entregue ontem. Só que eu acho que eu não coloquei, né, no roteiro de estudo. Alguém pode me confirmar? Porque eu dei na sala de aula e não sei se foi no roteiro de estudos. Não, professora. Não foi, né? Tá. Não. Então eu vou ver com a coordenadora Simone como é que eu faço para pôr esse a mais aí. Mas, gente, tá na aula gravada, então quem puder vai lá para já poder fazer. E aí eu deixo uma nova data para vocês entregarem. Espera aí. Deixa eu confirmar aqui. Eu vou pedir para vocês entregarem até dia 5 de junho, tá bom? Até vou colocar aqui no meu caderno. Então, a frase de Drummond para 5/6 e a página 3 que é das músicas, até 5/6, tá? Porque aí a Pro não colocou no roteiro de estudo e muita gente. As carinhas de geladinho aqui que a Júlia pôs. Então, muita gente acabou não me entregando, mas aí não foi culpa de vocês. Agora, tem muita gente que não está entregando as atividades e não sei se tem alguma que já passou até a data e vai valer metade, gente. Eu não posso fazer nada, tá? Essa daí tudo bem que eu não coloquei, eu estendi a data, mas, gente, vocês têm que começar a ter responsabilidade, porque senão o negócio vai ficar feio quando não tiver mais jeito de vocês entregarem as atividades, não só minha, como de qualquer outro professor, tá? Bom, então a gente vai começar, vai continuar falando sobre o realismo, né? Que a gente estava falando na aula passada, de caindo na real, e tudo isso foi porque nós vamos falar do movimento realista, né? Então, entender um pouquinho mais desse movimento. Então, hoje é um pedaço só da parte do livro, deixa eu pegar o livro aqui. Então, nós vamos fazer página 4, parece com a vida real. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar falando sobre o realismo, né? Então, ele surgiu na Europa e eles achavam que precisavam ser realistas, usando mais o quê? Mais a técnica, né? E deixando de lado as emoções. Então, eles são bem realistas.
Aí a pintura começou o quê? A denunciar as injustiças que aconteciam naquela época. Então começou a mostrar as misérias, né, a miséria dos trabalhadores, eles retratavam, começaram a mostrar a classe menos favorecida. Então a gente vê aí pela imagem já fala tudo. Então eles mostravam mais o quê? O povo. Agora a gente vai conhecer também um pouquinho das características do realismo, né? Para a gente entender o que eles gostavam de retratar. Então, eles demonstravam a realidade crua, ou seja, as coisas como elas são e não imaginárias. Então, cai bem naquele nosso tema lá do caindo na real, que parece uma coisa e na realidade é outra. Então, o realismo mostrava realmente a realidade como ela era, a realidade crua. E as pessoas não aceitavam isso, né? Porque eles estavam mais no neoclássico, no romantismo, que era a emoção, o drama, né? Do que eles gostavam de retratar, e não aquilo que estava acontecendo no momento, né? A realidade do povo. Então, eles meio que passavam, né, um pano por cima, e o realismo veio revoltado com isso, né, e aí eles criaram uma escola artística aonde eles foram então contra o romantismo, né, e aí então eles criaram esse movimento realista. Então, eles também mostravam o quê? A desigualdade social. Então, eles eram diretos e objetivos. A gente vê aqui nessa imagem, né? Então, essas pessoas têm mais aquisição, né? Em questão de dinheiro, a gente vê pelas roupas e tal. Este daqui já é mais desfavorecido. Então, eles mostravam bem a desigualdade social. Escancarada, né? Eles não gostavam, então eles não pintavam temas mitológicos. Não era isso que eles queriam no realismo mostrar. Então já é totalmente diferente. E eles também não gostavam de desenhar religiosidade. Esse era outro tema que eles não gostavam. Então eles não gostavam de temas mitológicos, temas religiosos. Então quais eram os temas que eles gostavam de retratar, né? Temas do nosso cotidiano, do cotidiano deles, no caso, né? Principalmente de trabalhadores. E agora a gente vai ver os principais pintores. Depois, só vamos ver dois hoje, né? Aí depois a gente continua, porque senão é muita informação. Então nós temos aqui Millet, né? Então esse pintor, ele se importava mais com o quê? Com a representação humana, do que com cenas em si mesmo, né? Então ele queria mostrar o que os trabalhadores estavam sentindo. Então ele retratava os camponeses e a natureza integrada junto, tá? Então nessa imagem a gente consegue ver bem. Aqui tem outra imagem de trabalhadores, né? E Gustave Colbert, ele gostava ele era criador da estética realista. Então a gente pode perceber nessa imagem que até parece que a pessoa está olhando mesmo para a gente, né? Tão real que é essa imagem aqui. E ele tinha empatia pelas pessoas mais pobres. Então ele retratava mesmo essa classe aí, ele retratava com toda a clareza. Nessa obra, a gente mostra bem isso que eu acabei de falar, né? Então ele viu, ele estava andando e aí ele viu dois trabalhadores quebrando pedra na beira da estrada
E aí ele decidiu pintar esse quadro, criar esse quadro. E ainda ele mesmo fala, né? Não inventei nada. Ele então mostrou exatamente o que ele estava vendo. Ele estava vendo os trabalhadores, a camisa rasgada, sujos, né? Devido ao que cansados que eles estavam. Então, bem assim, bem real, né? Até tem uma panela aqui que deve ser a comida que eles estavam, que ele deve ter levado para poder comer no meio dessa sujeira toda. Então ele mostrou exatamente a realidade como ela era, tá? Nada de esconder alguma coisa. E nessa outra obra aqui, que foi aquela que eu mostrei lá na frente, né? Que ele mostra a realidade crua, né? Que eu falei. Então, ele mostra bem os detalhes dessa cena, né? Uma cena de funeral. Então, tem uma cova já aberta aqui, ó, bem aqui no meio, aqui. E aí tem um padre rezando, tem cachorro, tem mulheres que estão cobrindo a boca, né? Quer dizer, cobrindo o nariz, porque deve ser por causa do mau cheiro que tá aqui nesse cemitério, né? No funeral que está acontecendo aqui. Então ele mostra exatamente uma cena, né? Do nosso cena do dia a dia, mas uma cena real, sem esconder até o detalhe do lenço da mulher, mostrando que não está aguentando o cheiro. Então, até isso ele mostrava. Então, a gente percebe como que o tema caindo na real, que é o atual, que a gente estava falando sobre como cair na real, né? Que às vezes você acha uma coisa e é outra. Isso é o que acontecia antes do realismo. Antes do realismo isso acontecia, mas agora no realismo eles mostram a realidade crua mesmo, do jeito que ela é, sem esconder nada, tá, gente? Vocês entenderam aqui? Até aqui? Bom, por hoje é só. Aí na próxima aula eu vou continuar com o resto. Eu só quero, por favor, essa sala que me entregue as atividades, gente, porque senão eu não posso fazer nada, tá? E vocês têm tempo aí, vocês podem entregar até de noite se vocês quiserem, né? Não é que nem quando eu estava lá na escola, que até aquela data, até o horário que eu estava lá, e aí não dava mais para entregar. Então, tem até o dia que eu coloquei até meia-noite para vocês entregarem, tá bom? Agora, essa atividade aí eu vou falar com a Simone, não sei como é que eu vou fazer, vou ver. E aí eu dou uma observação lá para vocês poderem me entregar, que essa daí fui eu que esqueci mesmo de colocar no roteiro de estudo. Aliás, que estava na lição que eu dei na aula, né? Mas, como não foi no roteiro, então eu estendi, para quem chegou agora, eu estendi até dia 5 de junho, tá? Bom, gente, quanto ao conteúdo que eu falei na aula passada sobre caindo na real, vocês têm alguma dúvida? Não? Olha, beleza. Sobre a atividade que eu falei do que se trata cada uma das músicas, o que as letras têm em comum, e aí vocês tinham que escrever. Ninguém tem dúvida sobre isso? São duas atividades, então, hein, gente, porque tem gente que teve alguém que confundiu, não lembro quem foi, e só fez só respondeu uma. Então, eu vou compartilhar aqui de novo, para vocês não terem dúvida. Foi essa aqui, tá? Então, são duas atividades. Essa da frase, cada um optou conforme o seu capricho, sua ilusão, sua miopia. Vocês têm que dar o que vocês acham que ele quis dizer. Essa é uma. E do que se trata cada uma das músicas, que são duas músicas. Então, o que elas têm em comum. E aí vocês vão falar das duas e o que elas têm em comum. Então, do que elas falam e o que elas têm em comum. São duas. Tem gente que entregou uma só, que eu percebi. Isso, quem tirou a foto, ótimo, que já
já fica aí registrado para vocês, tá bom? Também não precisava tirar foto do outro negócio. Mas é isso aí, gente. Então, até a próxima aula. E a próxima aula tem mais sobre realismo, tá bom? Tudo ok? Tchau, pessoal.